paz. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Eu acho que eu vou ter que abaixar isso. Eu sou baixinho. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Como o pastor Walter me antecedeu, quando ele me convidou para trazer uma palavra de ensinamento, anteriormente eu tinha falado sobre a segurança da salvação. E nesses últimos dias, o crente em Cristo Jesus, ele precisa ter certeza da sua salvação. Então nós vamos dar uma continuidade a esse estudo, que é o ensinamento da parte do Senhor Jesus Cristo. Abram as vossas Bíblias na primeira carta de João, no seu capítulo de número 2, versículo 15 e versículo 16. Os irmãos devem estar se perguntando, porque conhecem esse texto, qual a relação que tem com a segurança da salvação. Nós podemos tematizar esse ensinamento tido como relacionamento entre o crente e o mundo. Por que entre o crente e o mundo? Porque o mundo e o crente se tornam uma coisa muito óbvia, muito reta, direta. O relacionamento entre o crente e o mundo traz uma separação, traz uma distinção. Então nós vamos entrar nesse tema, se assim o Espírito Santo me conduzir com aquilo que ele tem colocado ao meu coração. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 15 e 16. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Poderia sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, para que nós possamos entender esse texto, eu já falei aqui um versículo que eu gosto muito, mas vamos relembrar ele lendo outra vez. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. Apenas a parte A. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15 e versículo de número 4, a parte A, diz assim. Se os irmãos quiserem anotar, fiquem à vontade, deixem suas Bíblias abertas, porque nós cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, amantes, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, precisamos estar atento. Nós estamos num trimestre tão abençoado, onde nós vemos o ataque do perigo das nossas almas, a igreja de Cristo nesses últimos dias, as suas sutilezas. Nós estamos vendo que a verdade está sendo transformada em mentira, e a mentira
e em verdade. Então nós devemos ter a palavra de Deus em apreço, guardada as 7 chaves do nosso coração. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 15, e versículo 4, a parte A diz assim: porque tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Amém? Amados irmãos, quando o pastor Robson já disse que me chamou para trazer uma palavra de ensinamento, e eu achei por bem dar uma continuidade à segurança da salvação, porque nós estamos vendo dias a qual os crentes estão vivendo igual folha seca, vai de um lado para o outro, de um canto para o outro, e isso me dá a entender que a pessoa, ou o ser humano, ou o crente, não está convicto da sua salvação, não tem a certeza legítima da sua salvação, porque é levado por qualquer vento de doutrina, busca os seus próprios interesses. E nesse ponto eu quero entrar com um relacionamento entre o crente e o mundo. Por que o crente ele precisa se relacionar com o mundo? Os irmãos acham isso correto? Tem em mente um crente, servo de Deus Todo-Poderoso, servo de Cristo, ter a mente voltada para relacionar-se com o mundo? Se nós pegarmos o livro do começo, o livro do Gênesis, nós vamos ver que a palavra mundo não se adequa ao que o Senhor Deus fez. Vamos lá, capítulo 1 de Gênesis. Quem pode abrir ele e ler para mim? Capítulo 1, o verso 1. Quem achou pode ler. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Por que o Senhor Deus não falou, criou os céus e o mundo? Alguém sabe me explicar? Sabe me dizer? Não é para constranger alguém, continuo falando e afirmando, é para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa distinguir, não é, fatos dentro da Bíblia que ocorreram e ocorrem, que é para nosso aviso, para que nós possamos estimular aquilo que o Senhor Deus nos deu, que foi pensar. Terra é muito diferente de mundo. Mundo, se nós pegarmos a palavra mundo no grego, é cosmos, e cosmos no original, sistema. Nós vamos pegar o sistema mundano de hoje, está absurdamente abafando cristãos nesses últimos dias, crentes nesses últimos dias. Precisamos entender, nós estamos aprendendo num trimestre abençoado as sutilezas de Satanás, inimigo das nossas almas, tentando entranhar os seus pensamentos, os seus ardis, os seus laços na vida de muitos crentes. E felizmente, eu continuo afirmando que felizmente, porque isso é a palavra se cumprindo, felizmente muitos estão deixando se levar. Por que eu falo felizmente? Os irmãos ficam assim com essa cara assustados. Porque é a palavra, eu não posso ir contra a palavra. Eu tenho que dar glória a Deus pela palavra. É do meu agrado? Não. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Se eu for contra a palavra, o peso de contra a palavra cai sobre os meus ombros. Então eu tenho que anunciar, e verbalizar a verdade, somente a verdade. Eu não posso, de maneira nenhuma, trazer uma barreira para a palavra e querer agradar a homem e desagradar a Deus. A minha esposa está ali, abençoada, linda, maravilhosa, mas eu vou agradar a ela e desagradar a Deus? De maneira nenhuma. Por mais que eu a ame,
mas eu não vou agradar ela e desagradar a Deus. Eu prefiro agradar a Deus do que a qualquer ser humano na face da terra. Isso é desamor? Não. Isso é querer agradar aquele que criou todas as coisas. É querer e saber que agradando a Deus eu tenho todas as coisas a meu favor. Então nós vamos ver que se o crente se relacionar com o mundo, ele perde os benefícios, ele perde toda a grandeza daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi o seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, o vicário. Então nós estamos vivendo dias a qual que os crentes, estão levados por vento de doutrinas e sem saber estão sendo levados, entre aspas, estão entrando em condenação. E é um alerta para nós hoje, hoje, nesse dia 4 de julho de 2022, que nós devemos amputar esse relacionamento. Ou seja, extirpar da nossa mente, do nosso coração, qualquer tipo de vínculo com o mundo. Não podemos vincular a nossa identidade com a identidade do mundo. A identidade da igreja é uma, a identidade do mundo é outra. Nós estamos vendo nesses últimos dias que há uma semelhança, há uma aparência de igual. Não podemos, de maneira nenhuma, pensar ou admitir de igualarmos com o mundo. Eu vou trazer uma travessão aqui no estudo para que os irmãos entendam. Frequentemente se refere ao vasto sistema da vida desta era, se tratando do mundo, comentado por Satanás, e existe a parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres obviamente malignos, morais, pecaminosos, aqueles que vêm do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus, e de resistência ou indiferença a ele e a sua revelação. Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo. Vou repetir. Isso ocorre em todos os empreendimentos humanos que não estão sob o senhorio de Cristo. Uma vez que nós aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, nosso livre-arbítrio cai por terra e nós temos um general sob o nosso comando. Automaticamente, quando nós estamos em desobediência, se institui rebelião contra o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Automaticamente nós apartamos aquilo que é benéfico para a nossa vida, para com Cristo. Olha só, na presente era, Satanás emprega ideias mundanas de moralidade das filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicações em massa, esporte, agricultura e etc. Sabe por quê? O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno. Na tentação de Jesus, já vou adiantar aqui porque eu não perguntei a hora ao meu pastor, eu não quero tomar um puxão de orelha. Posso ir até que horas? Posso ir até que horas? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Sistemas econômicos, diversões, comunicações, de esporte, para agricultura e etc. Nós temos que entender que o mundo jaz no maligno. O sistema está na mão dele. Aquilo que ele puder fazer para derrubar a vida íntegra de um cristão, ele vai fazer. Ele vai trazer à tona todos os desejos carnais que podem ser aflorados aos nossos olhos. Por isso que o texto, quando nós lemos aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos,
e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, é disso que nós estamos falando. Tem 3 fatores que tiram o homem da presença de Deus. As pessoas simulam muito o inimigo. Pensam, imaginam na sua mente que a primeira ocasião, o primeiro ponto que afasta o homem de Deus é o diabo, Satanás, o inimigo, o acusador. Mas não. O primeiro homem, o primeiro ser que afasta, ou alguma coisa que afasta o ser humano de Deus, é ele próprio, é a carne. E a segunda coisa não é o inimigo, é o mundo. Ele vem terceiro. Sabe por quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso tudo atrai o homem, o ser humano. A carne ela pode ser fraca, mas o espírito está pronto. É que nós temos que prestar atenção nas sutilezas de Satanás. Quem tem o Espírito Santo aflorado no seu ser, quem busca entender que precisa ter o Espírito Santo aflorado na sua vida, não consegue ver outra coisa a não ser as armadilhas, a não ser as afrontas, a não ser aquilo que o inimigo coloca, o cenário coloca a nossa mostra, a nossa vista, para que nós possamos ver. Então nós vamos perceber que tem muito crente deixando se levar por essas coisas. Tem muito crente querendo fazer muitas coisas e se esquecendo do próprio Deus, o condutor da vida, o condutor de todas as coisas que ele tem para fazer. Vamos lá. Para opor-se a Deus e ao seu povo, à sua palavra e aos seus padrões de retidão. Quando nós falamos de relacionar, nós estamos falando de ter intimidade. Relacionar-se é ter uma intimidade. O crente não pode ter intimidade com o mundo. Ele precisa ter intimidade com Deus. E como que nós vamos ter intimidade com Deus? Qual é a busca que dá uma intimidade com Deus? É no joelho, é no jejum, é consagrando a vida, é se separando, é ser um santo, separado do mundo. Vamos lá? Se nós pegarmos Mateus capítulo 16, versículo 26, vamos ler para a gente poder entrar aqui no ponto, porque eu tenho, são 8 pontos, só Jesus na minha vida. Mateus 16, 26. Amém? Vamos lá? Agora Salmos, de número 49, verso 7 ao 9. Para complemento dessa referência, eu tenho mais alguns para poder endossar aquilo que eu vou falar. Os irmãos estão dando para entender? Estou sendo bem direto. Salmos 49, versos 7 ao 9. Quem achou, pode ler. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssimo, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a volta. Amém? Vamos à colocação que eu quero falar aqui. O Senhor Jesus Cristo desempenhou a sua glória, veio para a terra, se humilhou a ponto de ser escarnecido pelos homens,
para trazer uma tão grande salvação. E o homem, sabendo que se achegando a Ele, tem condições de ganhar a vida eterna, separando-se desse mundo. Agora, voltando para o que eu falei, tendo uma intimidade com o mundo, como que fica o coração do nosso Senhor Jesus Cristo? O coração de Deus se entristece com o homem. Tanto que, se nós formos pegar o Gênesis 6, quando a corrupção do gênero humano, nós vamos ver que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Por quê? Porque Deus criou o homem com tanto esmero, com tanto carinho, com tanto amor, e o homem acaba se corrompendo por tão pouca coisa. Assim somos nós, né, quanto ao relacionamento com o mundo. Nós devemos repudiar qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de intimidade com o mundo, por menor que seja, nós devemos repudiar. Nós devemos abominar, como o Senhor Deus abomina qualquer tipo de pecado, desde o maior até o mais absurdo. Nós devemos abominar qualquer tipo de intimidade com coisas que deixam o Senhor triste, entristecido com a nossa conduta. Vamos lá. Por exemplo, eu vou trazer aqui, os irmãos que correlacionam aqui, ou relacionam aquilo que eu falei atrás com as profissões, né? Por exemplo, Satanás usa a profissão médica para defender e promover matança de seres humanos nascidos, ou seja, recém-nascidos. A agricultura para produzir drogas destruidoras da vida, tais como álcool e narcóticos. A educação para promover filosofia ímpia, humanista. E os meios de comunicação em massa para destruir padrões divinos de conduta. Satanás está infiltrado em cada coisinha do sistema desse mundo. Qualquer coisinha que tiver relacionada com o sistema tem um dedinho de Satanás. Se nós pegarmos qualquer coisa que seja jornal, revista, mídia, qualquer coisa tem um dedinho de Satanás no meio. Ah, mas tudo é do diabo. Não. Nós não somos. Nós somos de Cristo. Nós temos uma intimidade com Cristo. Nós temos e precisamos ter essa intimidade com Cristo para perceber esse tipo de coisa e alertar aqueles que estão sendo induzidos a ter uma intimidade com o mundo. Por isso que a igreja tem que formar uma identidade, tem que formar um padrão de vida, conduta e regra para ganhar o céu. Não podemos de maneira nenhuma andar de qualquer maneira. Por exemplo, não estou doutrinando, não estou apenas trazendo um ensinamento da palavra de Deus. A doutrina aqui cabe ao nosso pastor. Mas uma coisa que vem se infiltrando sorrateiramente no seio da igreja é um padrão de conduta que outra hora não tínhamos. Barba, cordão, calcinha apertadinha. Já puxei a orelha dos meus dois filhos. Agora quem vai comprar roupa para eles sou eu. Aí deu ruim para eles. Então nós temos que ficar apercebidos acerca dessas coisas se infiltrando. Isso é o sistema obrigando, né? Infiltrando, colocando para que os crentes cedam a tal conduta. E esta conduta não é para nós que vamos para o céu. Qualquer tipo de conduta fora do padrão de Deus desagrada ao próprio Deus. Nós estamos vivendo dias em que o mundo, eu falei certa feita aqui nessa primeira lição, a sutileza de Satanás, ele não é sutil para quem tem a sensibilidade do Espírito Santo. É como um exército marchando. Para quem tem o Espírito Santo aflorado, é um exército marchando em fronte de uma guerra. Como que não podemos perceber a astúcia, a sutileza de Satanás com o tamanho alarde que faz? Não tem como.
Para quem tem o Espírito Santo aflorado, a sensibilidade do Espírito Santo na alma, consegue enxergar muito mais além dos olhos carnais. Nós precisamos, de todas, aprender a cultivar essa intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos perceber a longe aquilo que Satanás está querendo fazer. Nós precisamos cortar qualquer tipo de vínculo com o mundo para que possamos ter essa intimidade com Deus. Se nós pegarmos a carta de Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19, nós vamos fazer um relacionamento desses dois textos. Primeira carta, capítulo 2 de Paulo aos Coríntios, versículo 12, a primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículo 19. Não vai nem para chegar perto. Eita, Jesus. Quem achou a primeira referência? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Bem? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Amém? Prestar atenção. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, entendimento próprio. Aquilo que ele quer entender. Quando não aplicamos a palavra de Deus no todo ao nosso coração, nós começamos a querer entender do nosso modo. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ou seja, não podemos interpretar a Bíblia como nós queremos. Ela tem que ser interpretada como ela é, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando o Espírito Santo de Deus se aflora na nossa vida, nós interpretamos a Bíblia como ela é e queremos obedecê-la como ela é, não como nós queremos. Quando nós transtornamos ou invertemos ou pervertemos a palavra de Deus, se tornamos mais influentes com o mundo do que influentes com Deus. Influentes no sentido de querer Deus perto de nós, de querer Ele mais próximo de nós com o seu Espírito Santo. Vamos lá. Os crentes devem estar conscientes de que, por trás de todos os empreendimentos meramente humanos, há um espírito, força ou poder maligno que atua contra Deus e sua palavra. Não tem como negar esse ensinamento. Se nós pegarmos, aí eu já vou ter que abrir um leque maior. Todas as igrejas, aí não é local, meramente local, são todas as igrejas. Estão todas elas no mesmo caminho, no mesmo patamar? Aí eu já estou falando algo muito mais elevado. Já estou falando da segurança da salvação. Se nós pegarmos em um culto, em uma igreja com 1000 membros num culto, se perguntarmos no microfone: quem tem certeza da sua salvação, levante a mão, teríamos 100% das mãos levantadas? Teríamos? Pode falar, pode opinar, é culto de ensinamento, mas eu gosto de ouvir os irmãos. Felizmente não. Porque tem muito crente querendo ficar neste mundo ainda. Eu mesmo já ouvi orações de crente dentro da igreja pedindo para o Senhor não voltar. Eu já ouvi muito. E não é um, nem dois, nem três, não, muito. Do
meu lado, eu orando, falando Maranata, 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 e o irmão falando, não vem agora não, eu preciso casar, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Esse crente, ele tem um relacionamento íntimo com Deus ou com o mundo? Nós estamos aqui para falar a verdade, não estamos aqui para brincar de ser crente, não. Nós estamos aqui para estimular os irmãos a buscarem mais. Não estou falando que o irmão não busca, mas a buscar mais, a querer mais de Deus. Eu quanto mais a minha esposa, hoje eu estou meio devagar. Confesso para o irmão que eu estou meio devagar. Mas antigamente, não porque eu sou melhor que ninguém, eu ficava de 10 horas da manhã e ia esmiuçando, estudando, buscando referências para poder dar aula e estudo. Quando era 11 horas da noite, meia-noite, sem parar. Nem almoçava. Mas isso é para minha glória? Não, para a glória de Deus. É para Ele, é por Ele, porque Ele me chamou para isso. Cada um tem um chamado em específico. Cada um sabe daquilo que Deus chamou e para que chamou. Não somos crianças, não somos neófitos, nós somos crentes maduros. Nós sabemos o que Deus quer conosco, quer com cada um. Eu sei do meu chamado, eu sei do que Deus quer comigo. A irmã sabe, o pastor sabe, o presbítero sabe, a irmã sabe. Todos nós sabemos em específico o que Deus quer com cada um de nós. Então nós vamos ver que se nós deixarmos levar pelas emoções ou pelo vínculo com o mundo, nós estamos sendo opostos a Deus. Vamos lá. Em alguns casos, essa ação maligna é menos intensa. Em outros casos, é mais. Finalmente, o mundo também inclui todos os sistemas religiosos originados pelo homem. Aí uma certa feita, eu trabalhando numa empresa que há pouco deixei, fazendo aquela rota de Rio das Ostras a Cabo Frio, eu saí de Rio das Ostras, aí passei Santo Antônio, aí vem Aquários, aí vem Unamar, e eu fui, passou da ponte de Santo Antônio, do meu lado esquerdo, lá do motorista, eu estou, o Espírito Santo me incomodando, e eu falo de alerta, mas tanto que eu levei aquele alerta, aí eu olhei, depois de dar uns 2 quilômetros, aí fui olhando, e o Espírito Santo falando, presta atenção. Eu prestando atenção. No final, quando eu entrei para Cabo Frio, o irmão do outro lado falou, rapaz, você viu uma igrejinha ali? Aí o Espírito Santo me deu aquela luz. Falei, rapaz, eu contei 32 igrejas na beira da pista, da entrada de Aquários até a entrada de Cabo Frio. 32, só do meu lado esquerdo, na beira da pista. Imagine para dentro dos arraiais. Aí ele virou para mim, que bênção! Eu falei, bênção? Bênção? Bênção por quê? Será que foi Deus que abriu cada porta? É forte, né? Tem que ter muita ousadia para falar isso, não tem? Mas foi o Espírito Santo que me deu. Você sabe que tem espírito de enganação ali? Você sabe que muita gente pode perder a salvação porque essa porta foi aberta? Você sabe que muita gente está ali sendo enganada e deixando ser enganada? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deixar o Espírito Santo de Deus aflorar em você e entender que Ele quer orientar você a andar nos seus caminhos, não nos seus próprios caminhos. Quando eu virei para ele e falei isso, eu vi alguma coisa diferente na face dele. Porque ele se dizia cristão, mas mentia, mas fazia falcatrua, trazia escândalo. Então, quando ele falou que era bênção, eu falei, não, pode ser maldição. Porque Deus não vai fazer nada que traga maldição para a nossa vida. Vai trazer bênção.
Quando há espírito de engano, é maldição. Agora, quando há um espírito reto e sincero, é bênção. Aleluia. Só deixa se empreender pelo mundo ou por outra coisa quem quer, quem não tem o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá. Tá. Bem como todas as organizações e igrejas mundanas ou normas. Toda igreja tem o seu regime interno, tem as suas normas. Provém de Deus? Provém, quando há sinceridade. Agora, quando não há sinceridade, não provém de Deus, é do homem. Então nós estamos vivendo dias em qual o relacionamento de muitos, não são poucos, estão preferindo relacionar-se com o mundo do que com Deus. Vamos lá. Agora o primeiro ponto. Vou entrar no primeiro ponto agora. Eita Jesus, só a misericórdia na minha vida. Satanás é o Deus desse presente mundo. Ele controla juntamente com as hostes espirituais da maldade, ou malignos, seus subordinados. Nós estamos em uma era que Satanás tenha alvoroçado o seu exército, porque o dia está se encurtando para ele. O dia está ficando pequenininho demais para ele. Então, quanto mais pessoas ele abordar e correlacionar com ele, menos pessoas entram no céu. Menos vidas são salvas. E nós estamos vivendo esses dias. Segundo ponto, Satanás tem um mundo organizado em sistemas políticos, culturais, econômicos, religiosos, que são inatamente hostis a Deus e a seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não devemos promover nada que o inimigo das nossas almas coloca a mão. Tem crente promovendo coisas que Satanás está com a mão metida. Tem crente querendo alardear aquilo que Satanás está propagando. Relacionamento com o mundo. Se nós entendermos que o mundo que está aí, o sistema mundano, está todo maligno, nós vamos entender que não devemos nos misturar. Não devemos ter intimidade. Olha só. Que recusam a submeter-se à sua vontade, a qualquer, ou seja, a qual revela a iniquidade do mundo. O mundo, aí já é o terceiro, o mundo e a igreja verdadeira são dois grupos distintos de povos. O mundo está sob o domínio de Satanás. A igreja pertence exclusivamente a Deus. Por isso o crente deve separar-se do mundo, ou seja, apartar-se, deixar, abandonar o mundo, entre aspas. Como eu falei anteriormente, você vê a dimensão e a menção do que a terra é uma coisa, o mundo é outra. A terra, nós vemos que o globo terrestre é abundante, muitas coisas. Nós quando cultivamos uma árvore, cultivamos grama, o que for que o globo terrestre pode proporcionar, nós estamos adorando a quem fez. Agora, quando nós adoramos o sistema, aí é diferente. Olha só o que diz o terceiro e quarto ponto. No mundo os crentes são forasteiros e peregrinos. Não devem pertencer ao mundo. Não se conformar com o mundo. Não amar o mundo. Vencer o mundo. Odiar a iniquidade do mundo. Morrer para o mundo. E ser libertos do mundo. Amar o mundo corrompe nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. Agora, para fechar um ponto aqui, a carta de o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 12. Para eu poder fechar o raciocínio.
Quem achou pode ler. Silêncio. Confesso que não fiz na barriga, mas eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo na vontade. Eita glória. João, capítulo 15, versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 12. Os irmãos tiverem alguma referência, alguma coisa a introduzir, a concluir cada tópico aqui que eu vou mostrar aqui, não fique à vontade, tá? Se estiver dentro do que eu estou falando, pastor principalmente. Quem achou João? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e a voz dos ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu pedi para ler completo, não falei a última parte, porque desde a primeira letra, a primeira frase aí formada no capítulo 15, versículo 5, nos dá um entendimento que, se pararmos para analisarmos, a gente só andaria de joelho. Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinamos-nos que, renunciando à piedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sabe o que esses dois tópicos, duas referências, dois versículos da palavra de Deus nos dá? Nós devemos renunciar a nós mesmos, devemos trazer sobre nós aquilo que Cristo quer dar para nós, é trazer para nós a salvação que há em Cristo Jesus. O renunciar ao mundo, às nossas vontades, traz a salvação em direção à nossa vida, para nós termos vida. Não tem como você andar em direção do mundo e ter vida com Cristo. O seu relacionamento com o mundo desvirtua a sua intimidade com Cristo. Traz, sobre si ou sobre os seus ombros uma divisão. E Deus não trabalha com divisão, trabalha com totalidade. Trabalha com aquilo que é 100%. Ele quer 100%. Tem gente aí que fala que Deus só quer o coração. Mentira de Satanás. Aonde que está escrito isso? Deus quer você por inteiro. Quer você completo. Corpo, alma e espírito. São dele, não é do mundo. Crente que se relaciona com o mundo está desviado das virtudes de Deus. Aleluia, oh glória. Vamos lá. Ser libertos do mundo, amar o mundo, corrompe nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. É impossível amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Eu tomo a liberdade, peço perdão ao meu pastor, presbítero Luiz, irmãos, mas eu falei isso no microfone uma certa feita em 2 ocasiões, em 2 ministérios, e torno a repetir aqui. Se o pastor quiser me punir por isso, pode me punir, me dar disciplina, pode ficar à vontade. Eu sou obediente, eu sou servo. Mas eu quero ver o pastor que me convence de alguma coisa ao contrário que está aqui. Eu quero ver o pastor, vou tomar ousa de novo, atribulado que me convence. Não tem tetra, pós, doutorado, pode ter o curso que for, mas se não estiver dentro da palavra, eu falo, para trás de mim, Satanás. Porque é isso que nós devemos ser, servos de Deus autênticos, sabedores das Escrituras, buscando e entendendo que as Escrituras nos dão ousadia para repreender toda e qualquer coisa ao contrário da palavra. Não existe servo de Deus que não tenha a palavra, que aceite qualquer coisa que venha do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele, dedicar-se a seus valores
interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus diretamente e que se opõe a Ele. Note, é claro que os termos mundo e terra, como eu falei anteriormente, mas eu tenho que puxar aqui para puxar outro raciocínio, não são sinônimos. Deus não proíbe o amor à terra criada, à natureza, às montanhas e etc. Deus está presente na terra, em tudo que se move no ar. O ar que respiramos é Deus. O ar que nós temos nos nossos pulmões é Deus. Como que nós vamos buscar intimidade com alguma coisa que não provém dele? Aí vamos lá. De acordo com João 2, primeira carta de João 2,16, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus: a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí eu vou entrar na da carne, que inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sexual. Vamos lá. E a concupiscência dos olhos, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. Inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus não quer que tenhamos um olhar pecaminoso. Deus quer que nós tenhamos um olhar santo. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia, violência, impiedade, imoralidade no teatro, na televisão, no cinema ou em outros periódicos. A soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho, independência, autossuficiência, autoconfiança, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Se a pessoa, ou o ser humano, ou o crente não reconhece a autoridade que há na palavra, ele está buscando relacionar-se com o mundo. Vamos lá. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesmo, julgando não depender de ninguém. Tiago 4,16. Quem pode abrir? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Amém? Gloriastes nas suas presunções. Opa! Nas suas colocações, nos seus pensamentos, nos seus desvareios. Essa tal é maligna. Vamos lá. O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema iníquo do mundo. Aí eu vou dar um parênteses aqui. Irmãos, nós não odiamos o pecador, abominamos o pecado como servos de Deus. Mas felizmente, e vou trazer de novo aqui, vou pedir perdão aos irmãos, tem irmãos que se relacionam melhor com quem não tem Deus do que com os irmãos. Perdão falar aqui, mas eu vou falar. Tem pessoas que conseguem se relacionar com gente lá fora que não tem nada de Deus para oferecer do que com o irmão. Né? Tem pessoas, tem irmãos que passam de lado do irmão e abraçam o que não tem Deus. Nós devemos abraçar sim. Nós estamos falando de relacionamento, intimidade. Eu vou deixar de ter intimidade com o meu pastor, com o meu presbítero, com os irmãos e vou ter intimidade com um beberrão, com um lutão, com qualquer outro tipo de pessoa que não tem Deus.
estava na mente aqui, mas não sabia expressar ele agora no momento. Então nós temos que observar que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele exclusivamente. Crente relaciona-se com Deus, não com o mundo. Por glória. Vamos lá. Deve ser sal e luz do mundo para eles. Deve amá-los e deve procurar ganhá-los para Cristo. Esse é o papel da igreja do servo de Deus, que tem amor, tem um amor genuíno de Deus em sua vida. Agora, se relacionar, ter intimidade, não. Intimidade nós temos com o servo de Deus. Nós temos com as pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia. Os céus. Eita glória. Da parte do mundo, o verdadeiro cristão terá tribulação, ódio, perseguição e sofrimento em geral. Satanás, usando as atrações do mundo, faz um esforço incessante para destruir a vida de Deus. Aí eu vou frisar aqui que eu não vou entender. Dentro do cristão, a vida de Deus dentro do cristão. Quanto mais nos aproximamos do mundo, menos nos aproximamos de Deus. Quanto mais estreitamos a comunhão com o mundo, mais enlarguecemos a nossa comunhão com Deus. É triste, é pesaroso do coração do cristão que temos o amor de Deus para com o próximo, mas tem que ser falado. Tem que ser um alerta para nós hoje, que a cada dia que passa, a nossa intimidade com Deus tem que ficar mais próxima. Não podemos de forma nenhuma se esquecer que a proximidade de Deus nos garante aquilo que Ele fez por nós. Enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz. Nos trouxe a salvação mediante a cruz. Nós devemos se aproximar de Deus, não nos afastarmos de Deus. Para encerrar, o sistema deste mundo é temporário e será destruído por Deus. Agora eu quero fazer uma colocação, me permita, irmãos aqui. Quem quer ficar para a destruição? Tem irmãos que querem ficar para a segunda ida. Será que essas pessoas estão esquecendo da palavra de Deus? Que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira, aquilo que Deus quer que nós façamos, ser tidos como Ele naquele grande dia. Não precisamos de muito esforço para entender que nós devemos abandonar aquilo que nós queremos e querer fazer aquilo que Deus quer. É impossível para nós cristãos que somos fervorosos em Deus. Eu falo em Deus quando eu falo em busca de Deus. É dificultoso entender como uma pessoa larga um caminho tão lindo, tão glorioso, embora nós temos que entender que temos lutas, temos perseguições, temos reveses, tem espinho no caminho, mas passando com Jesus, tudo se torna mais maleável, tudo se torna mais meigo, mais sem alardes. Quando nós passamos sem Cristo, tudo se torna mais pesado, dificultoso. É isso que as pessoas sem Cristo e têm um relacionamento com o mundo têm para eles hoje. Então fica a nossa palavra aqui para os irmãos. Eu já vou terminar. Vamos nos relacionar com Deus. É o melhor caminho para o crente que precisa e quer ser salvo. Eu falo precisa porque toda alma precisa ser salva por Cristo, mas nem toda alma entende que precisa. Essa que é a grande questão. Para finalizar, Tiago 4:4 e João 15:19. Tiago 4:4. Adúltera
adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém? João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amém? Essas duas referências para fechar aqui a minha oportunidade me dá a entender que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós somos odiados pelo sistema. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, mais o sistema bate em nós. E nós vamos ficar preocupados com isso? Nós vamos ficar sem dormir por causa disso? O crente passa tudo isso dando glórias a Deus. O crente verdadeiro que tem uma intimidade com Deus sabe que ele vai ser perseguido, vai ser açoitado, vai ser morto, vai ser apedrejado, vai ser chicoteado, vai ser escarnecido. Mas ele tem uma intimidade com Deus, ele tem certeza para onde ele vai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos e irmãos, nós precisamos entender que o nosso relacionamento é com Deus. Amém? Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a confiança do nosso pastor e amém.